O novo Gavião Negro do universo cinematográfico da DC é um ricaço com mansão, hangar, jato e a própria equipe de super-heróis dele. Mas afinal de contas, como é que ele conseguiu tanto dinheiro? Como é que ele enriqueceu? Ó, eu sei que pode parecer uma pergunta boba, mas isso virou uma polêmica radical na internet. E lógico, eu vou pegar o hype, né? E a resposta pode ser mais complexa do que você pode imaginar. Eu tô falando aqui, olha, de vidas pregressas, magia, multiverso, aliens, tem muito mais coisa envolvendo a vida desse personagem. Confia em mim, a história do Gavião Negro é muito mais bizarra do que você imagina. Vamos pro vídeo. Inês Transpeter aqui. Quem viu minha análise com spoilers do filme do Adão Negro sabe que eu dei uma explicação rápida lá sobre o background do Carter Hall, que é o Gavião Negro. Só que eu percebi que tem uma galera na internet irritada com o fato do Carter Hall ser negro, e pior ainda, né, tem uma galera irritada com o fato dele ser negro e rico, como se fosse impossível ele ter dinheiro só pela cor da pele. Galera, eu não preciso nem dizer pra vocês o que é isso, né? Mas enfim, nesse vídeo aqui eu vou responder isso, eu vou passar pra vocês o contexto do Hawkman, né, com base nos quadrinhos. Só que antes disso eu tenho que dizer que não existe nenhum problema um personagem ser rico ou pobre, independente de qualquer característica física dele. Pelo amor de Deus, galera. Tem personagens de todos os tipos e ninguém fica se questionando essas coisas. É uma coisa, tipo, absurda, né? Mas mesmo que a gente fosse se questionar isso do dinheiro do Gavião Negro, você não precisa saber nada de quadrinhos pra imaginar o óbvio, pô. Né? No próprio filme do Adão Negro, o Carter Hall lidera uma das principais equipes da DC, que é a Sociedade da Justiça. O cara casca grossa pra caramba, inclusive. Ator, nossa, o ator é bom demais, galera. Que ator bom. O filme dá a entender que ele tem apoio do governo, apoio da Argus. A Amanda Waller tá ali o tempo todo em contato, né? Como se fosse uma parceira ali, né? E ao mesmo tempo o Gavião Negro é um fucking super herói famoso. Então só de ver o filme, você já consegue imaginar que pode rolar sim subsídio do governo para ele comandar uma equipe de renome de super-heróis, casca grossa pra caramba, e ter toda aquela estrutura, toda a tecnologia pra, tipo, uma base secreta com jato e tudo mais. Você pode teorizar que ele é um agente do governo bem remunerado. Você pode ver que ele é famoso pra caramba, provavelmente mais famoso que muito jogador ou astro de Hollywood, né? Ator e músico famoso tem aos montes. Agora, super-herói existem poucos, pô. Pensa bem. Resumindo, tem muitas formas de você imaginar de onde vem o dinheiro do cara e como que ele tem toda aquela estrutura. Agora, quando você olha pro Carter Hall dos quadrinhos, tudo faz ainda muito mais sentido. Presta atenção, galera. O Carter Hall, personagem, ele tá sempre reencarnando pelo espaço-tempo. Eu tô falando de reencarnação mesmo, exatamente isso. Voltar à vida em outro corpo, né? Em outra época, em outra cultura. Então ele já teve várias etnias nessas diferentes vidas, lógico, né? E numa dessas diferentes vidas, ele foi um príncipe egípcio mega rico. Ele foi o príncipe Khufu do Antigo Egito. Só aí você já tira parte do porquê esse personagem é tão importante num filme que se passa em Kahndaq, né? Um país fictício inspirado justamente no Egito. A gente falou sobre isso na análise, né? Kahndaq é o Egito da DC. A DC faz isso, né, de adaptar cidade. E você tira também que ele já foi rico em várias das vidas dele. Ele já foi negro, já foi índio, já foi um cavaleiro medieval, já foi um atirador no Velho Oeste, já foi de tudo. Aliás, ele já foi até de fora do planeta Terra. O cara já foi até um alien, já foi kryptoniano, olha isso. Ele já foi um cientista que descobriu o microverso. Ele já foi o Tanagariano Carter Hall, que é o Gavião Negro que você deve ter conhecido no desenho antigo da Liga da Justiça. Aquele Gavião Negro é um Tanagariano. Todas essas versões do Gavião Negro, do Hawkman, são reencarnações do mesmo homem. E ele consegue buscar na memória dele, lutar contra as próprias memórias para encontrar elementos dessas vidas passadas dele. Até por isso que ele é um arqueólogo tão bom. Concorda? Lógico, com todas essas vidas, ele vai explorando, ele vai descobrindo as coisas, achando pistas em fragmentos da memória dele. Lógico. Daí o que ele faz? Ele vai ligando pontos da história, vai encaixando pontos sobre os antepassados dele, quem ele foi. E aí ele encontra várias relíquias e locais históricos, tem conhecimento sobre muita coisa. Principalmente sobre o metal enésimo, conhece? O que é isso, Peter? É o metal que compõe as asas dele, né? As asas de a massa dele. Já teve até uma época que o exoesqueleto dele era composto de metal enésimo, né? Por isso ele era tão forte. Podia até se regenerar também, já que o metal enésimo se regenera. Fora que o metal enésimo tem uma importância multiversal, assim, pra DC. Ele funciona contra entidades cósmicas, entidades místicas, pode abrir portas no multiverso, tem muitas funções pro metal enésimo, sabe? É tipo uma super relíquia. Essa pode até meio que ser outra fonte das riquezas do Carter Hall, diria até que é. O metal enésimo na DC tem um valor inestimável. O lance é que nos quadrinhos o Carter Hall não costuma se preocupar tanto com dinheiro, esse não é bem o foco
das histórias dele. Ele é muito mais explorador, as histórias dele tem muito mais a pegada de aventura, porradaria. Ele é mais assim nas histórias de quadrinhos. Mas eu gosto muito, muito da vibe de aventura das histórias do Gavião Negro. Ele tem aquela vibe maneira pra caramba, tipo Em Busca do Tesouro Perdido, meio Indiana Jones, sabe? E é legal ver o Carter Hall durante as histórias dele, nas buscas dele, escrevendo no diário. É maneiro pra caramba. As anotações do diário dele já salvaram todo o multiverso DC na saga Metal. Então ele é sim um personagem muito importante para DC. E tem aquele background de Assassin's Creed, sabe? De você ver as vidas pregressas dele e entendendo a trama a partir disso. E isso é que é bacana, isso que é diferente. As vidas anteriores do Carter Hall já tiveram em vários lugares importantes do universo DC. Galera, só imaginem como seria incrível um filme dele explorando os mistérios arqueológicos da DC. Nossa, puta, isso seria muito irado. Acho que a DC pode fazer isso, hein? Tipo, vendo as vidas passadas dele. Pô, se fosse bem feito, seria muito maneiro, seria bom demais. Eu acho que a menor das preocupações sobre o Carter Hall tem que ser a etnia dele ou o dinheiro dele. Isso com certeza é o de menos sobre o personagem. Ele já teve e tá sempre tendo várias vidas, vários corpos, várias condições financeiras diferentes, né? São várias vidas. E a gente fica buscando explicação do porquê uma etnia tem dinheiro ou não tem, isso até aflora o racismo, uma coisa que a gente tenta lutar todos os dias, sempre, uma luta eterna. Acho que a gente tem que deixar isso de lado, pensar no ser humano em si, ok? Eu vou falar pra vocês que eu gostei dele no filme do Adão Negro. Eu achei ele porradeiro pra caramba. O ator, nossa, o ator é bom demais, galera. Que ator bom, o Aldis Hodge. Eu acho que esse cara tem que ser explorado mais nos filmes da DC. Se fizerem um filme solo dele, vai arrebentar. Ele mandou bem, não mandou no filme do Adão Negro? Tipo, Robocena, no robô, quando você aparecia, eles não ficavam com vontade. Tipo, ele não amarelava pro Adão Negro, mesmo sabendo que o Adão Negro tem uma diferença de poder muito grande. Isso é maneiro no personagem. Nossa, galera. Só que mesmo assim não teve tanto essa explicação das reencarnações da arqueologia. Acho que, lógico, era um filme sobre o Adão Negro, né? Então, tipo, não cabia ali a explicação sobre o personagem. O The Rock, que era o protagonista, não dá pra ficar tendo tanta história e background paralelo. O filme era do Adão Negro, não do Gavião. Mas olha, quem sabe não rola um filme do Hawkman? Quem sabe? Eu acho que sim. A DC tá abrindo muito leque. Tá vendo a galera, tá vendo a opinião da galera. E tá percebendo que a galera gostou desse personagem. Gostou muito desse personagem. Esse personagem foi muito querido. Olha, escreve o que eu tô te falando. Eu não duvido que venha um filme do Carter Hall. O que você acha? Você curtiria ver um filme do Hawkman na DC no cinema? Comenta aqui embaixo o que você achou desse personagem no filme do Adão Negro. Comenta aqui embaixo. Toca aqui, se inscreve no canal. Obrigado por mais esse vídeo. É muito bom estar com você. Sempre falando de histórias em quadrinhos, de personagens, mas é sempre bom a gente comentar filme de super-herói com conhecimento de histórias em quadrinhos. É sempre bom a gente ler e ter um background pra passar. Isso é bacana porque complementa, dá contexto pra vocês. A gente acaba não caindo numa armadilha de falar alguma besteira. Obrigado por esse vídeo. Espero vocês no próximo já com o sininho ativado. Valeu, galera. Fui!